Então, é muito bacana isso que você trouxe da questão dele não estar integrado com o próprio corpo, porque no livro isso é essencial. Ele ser um herói que parece um anti-herói, não é o Uhum, estereótipo de herói que eu esperava. Mas quando eu leio, eu me reconheço no Bastian, um anti-herói, um herói fora do seu próprio corpo, esquisito, né? Que não se sente bem. E não necessariamente no Atreio, que é o de fato que, um herói que está no estereótipo do herói mesmo, enquanto construção, né, de herói mais raso, digamos assim. uhum, E é importante isso, porque o Bastian, ao longo do livro, vai se reconhecendo, na metade do livro, que é o final do primeiro filme, ele descobre que a contraparte dele é o Atreio, ou seja, ele é o Atreio. Isso é muito importante porque não fica de forma alguma uhum. isso claro, não é colocado No no filme. filme de forma alguma, e é o essencial, porque o Aurin, que é essa Lemenescata, que é também um pouco Ouroboros, Uhum. que é essa cobra que morde o próprio rabo, ela no livro, os símbolos são duas cobras, duas serpentes, ao invés de uma só mordendo o próprio rabo, como no Ouroboros, são duas serpentes que se entrelaçam e se complementam. Então tá dizendo, é o ânimos e a ânima, é o que você dizia, assim como em cima, embaixo, dentro e fora, é o complementar. E o Atreio, o Bastian vai descobrindo que existe Atreio dentro dele, Uhum. e o Atreio descobre dentro da sua aventura que ele necessita do Bastian de fora, que Uhum. não, que está dentro do Atreio também, né? Quando ele chega lá na Uyulala, né? Quando ele vai passar pelas esfinges para chegar no Oráculo do Sul, ele precisa passar pelo segundo portal, que é o espelho mágico. E o portal do espelho vai mostrar quem ele é por dentro de verdade, como diz o gnomo. E vários heróis grandiosos, incríveis, nobres que chegam lá descobrem que são cruéis, descobrem que são terríveis por dentro e saem correndo de lá. E o Atreio descobre que ele é um menino gordinho, nerd, que não é bom em nada, nem sequer na inteligência que o nerd é estereotipado de ser bom só nisso, né? Como se isso fosse pouco, ou como se isso fosse melhor ou pior. Mas o Bastian diz no livro, o Coriander pergunta, mas então você é aquele nerd típico que se sai muito bem em todas as matérias e por isso os meninos tiram da sua cara. Aí ele diz: Não. não, nem nisso, eu só sou bom em imaginar. Olha só que importante, eu sou bom em imaginar mundos que não existem, imaginar nomes e línguas inexistentes. Ele é o típico sonhador escritor, ele é o próprio escritor, é o estereótipo desse ser criativo que não encaixa, ele Uhum. está fora. Porque porque a sociedade como ela é não tem espaço para esse tipo psicológico, né? Para esse tipo de pessoa, né? É por isso que ele não se encaixa, né? O mundo não está pronto para as pessoas que são imaginativas ou que são é, Criativo. criativas, porque às vezes, inclusive, elas são encaixadas, né, em caixinhas de diagnósticos de contravenção, tipo, tem TDAH, esquizofrênico, né, bipolar, né, e tudo essas outras classificações aí, porque não se encaixa, então vamos dizer que ele é desajeitado e ele precisa ser medicado para encaixar, né. Isso é muito legal porque se vocês estão acompanhando o nosso Instagram, vocês vão ver alguns Reels que foram feitos sobre um artigo do Freud, que a gente vai trazer em podcast futuro, é, que fala sobre autores criativos e devaneios. E o Freud diz no seu artigo que todos nós ficaríamos loucos se nós não encontrássemos uma forma de voltar essa energia dessa loucura. Então, o autor criativo ele precisa criar.
né? Então, o ser criativo, vou tirar a palavra autor, autor no sentido de alguém que cria, de alguém que é o autor da sua vida, então. Não de fato alguém que vai vender o seu livro, criar. Não, alguém que é criativo, que tem essa criatividade, ele precisa encontrar uma forma de expressar, porque senão ele vai ficar louco, e no sentido não de louco de vai ser internado, mas vão ter aspectos da sua psique que não vai ter vazão, e ele vai ter problemas de doenças até no dia a dia, né? Bloqueios, questões psicoemocionais, desequilíbrios, porque ele não está sabendo dar vazão. Então a gente fala sobre isso, e é isso. Essa pessoa nunca encontrou, ela não encontra mesmo lugar, ela é tida como esse esquisitão, e isso me lembra muito um poema do Baudelaire, que acho que é do Pelicano, que ele fala... Não é o Pelicano, é outro, Albatroz. Albatroz, que ele está falando sobre o fazer poético, ele está falando sobre o ser poeta. O poeta é como aquele albatroz, tão lindo quando está livre voando no céu, mas tão tacanho, tão esquisito, tão fora de lugar quando ele está na terra, pisando no navio com os outros marujos, ele é feito chacota dele. É exatamente essa metáfora. E isso, interessantemente, está no filme, quando, no final do filme, a Imperatriz Menina diz: Bastian, por que você não dá o nome que você já escolheu para mim? E o Bastian fala em voz alta, pensa em voz alta: eu não posso acreditar que isso é real. Eu não posso dizer o nome que eu já escolhi, porque eu tenho que ter os pés no chão. Ou seja, eu tenho que me encaixar nessas caixinhas que me colocam, eu tenho que fazer o que o meu pai está dizendo que eu tenho que ser. Então essa parte que acho que foi o reducionismo que foi feito, pelo menos aí faz sentido, e aí faz um arco do filme faz sentido, que era o Bastian entender, a jornada do filme é o Bastian entender que tem sim um lugar que é fantasia. O lugar da fantasia é um lugar, ele pertence, ele existe, e ele pode se sentir criador, co-criador desse lugar. Nossa, tantas coisas. Eu quero trazer ainda alguns pontos em que a narrativa do filme difere da narrativa do livro, porque são pontos tão importantes, mas eu acho que você trouxe um pouquinho dos portais, né, de quando ele vai passar pelos portais. Isso é muito diferente no livro e no filme, mas já que você chegou aí no ponto do criador, né, vamos falar sobre isso. A gente discutiu isso também, isso está no meu artigo, essa questão de ser criador, né? O mundo é criado pelo verbo, e a narrativa mitológica hebraica, né, que dá origem pelo livro bíblico, ela tem sua origem pelo verbo, né? Então o criador ele começa pelo verbo, e esse verbo, né, essa expressão, essa ação pela voz que é capaz de criar. Então, quando a gente fala, ou quando a gente escreve, quando a gente usa, né, a linguagem, seja ela oral ou escrita, a gente também é um pouco Deus na Terra, a gente também é um pouco essa imagem e semelhança de Deus, a gente também é criador. E pela antroposofia, né, que olha muito para como isso se manifesta no corpo, a gente pode olhar... nossa, eu acho essa imagem muito, muito bonita, assim. Até gostaria de estudar mais sobre isso. O útero, né, ele tem esse formato triangular, né, esse triângulo invertido, e ele tem as trompas, né, trompas de falópio, e é onde as coisas, né, elas vêm daqui e vêm daqui, né, e vão se unir aqui no centro. E aqui o bebê é gestado, né? E aqui na garganta a gente tem esse mesmo formato, né? Esse triângulo invertido e essas trompas de Eustáquio, né, que levam aqui no ouvido. Então, do ouvido a gente recebe, né? E aí a gente
traz algo do coração, né? Isso que vem de baixo e que aqui no meio se amálgama pela voz e nasce quando eu falo, né? Então tem essa mesma expressão aqui no corpo físico. Isso é lindo e faz total sentido esse viés, esse olhar, esse recorte, porque na segunda metade, a partir da segunda metade do livro, que a gente não, a gente vê um pouco isso no final do filme, numa voz do narrador, só que praticamente aquela voz resume metade do livro inteiro. Então o livro não acaba onde acaba o filme, apesar de o arco do filme ter sido perfeito, porque faz total sentido que acabe lá, porque a fantasia estava acabando, ele consegue dar o nome e ela se reconstrói. Só que ela só se reconstrói, segundo a metade inteira do livro, porque a Imperatriz diz para o Bastian, agora você vai precisar criar esse mundo, você precisa criar. Então, precisa ter um criador, precisa ter uma voz. E como é que eu crio? Você vai só imaginar, você vai permitir que essa imaginação aconteça e o mundo vai acontecer a partir dessa imaginação. Então ele adentra o livro, agora ele não é... O Atreio e ele são um só, ele é o personagem da sua história agora. Né? Ele já ganhou um protagonismo, mas a história não acabou. Né? E aí... quem acompanhar com a gente vai acompanhar essa segunda metade também, quando a gente fizer os capítulos, porque tem coisas muito belas lá, porque e é espelhar também, de novo o espelho, porque tem no Oráculo do Sul o Atreio, para passar pelo terceiro portal, para finalmente falar com o oráculo, ele perde total a sua memória, e o gnomo havia dito para ele, que a única coisa que ele sabia é que você não pode desejar nada para passar. E o Atreio disse, mas então vai ser impossível passar por esse portal, porque tudo que eu mais desejo é passar para salvar a fantasia. E aí tem essa jogada incrível do autor, que é a memória. Você perder totalmente a sua memória e esquecer quem é, você ainda consegue preservar a sua essência, né? Sem toda essa memória que você teve da sua experiência, toda essa carga da experiência que talvez nem seja sua, de tudo que foi colocado em você. O que sobra se eu tirar tudo isso? Nossa. Qual é a essência que sobra? E por que eu digo que é um espelho? Porque lá para o final do livro tem um momento onde o Bastian... aí é spoiler, gente. Se vocês não leram o livro, vocês se deram mal nesse momento. Spoiler alert. No final, o que está acontecendo com o Bastian, que isso tem no segundo filme que fizeram, que é bem péssimo enquanto narrativa, porque não segue, mas é interessante também. Ele vai perdendo a memória. A cada vez que ele está criando, ele vai perdendo também as suas memórias. E ele chega num ponto onde ele não lembra mais de nada. Ele perde totalmente a sua memória. E aí ele vai voltando. Aqui é lindo demais. E tem tudo a ver com o que você falou. Ele vai voltando para uma casinha. Ele encontra um ser mais velho, feminino, nessa casinha. Nossa, é muito lindo. E nessa casinha... ele é acolhido, ele já não tem memória, e ele vai indo para um lugar onde finalmente ele encontra as duas cobras, né? E é um útero, né? Ele volta para o útero da mãe, ele é acolhido pelo amor da mãe que perdeu. Então, finalmente, ele descobre dentro dele o lugar da mãe, que é o lugar do útero materno, que ele volta diferente, ele volta depois de toda essa jornada, e aí ele pode recobrar a memória dele. E aquele Aurin faz sentido e devolve para ele a essência nova com a essência antiga. É lindo demais, gente. Precisa voltar para esse livro. A gente precisa ler esse livro, sabe? Destrinchá-lo também. E você foi lá para a parte final, mas ali no meio, né, que é onde acaba o filme, a Imperatriz volta para o ovo cósmico, né? Que também tem esse retorno para essa casinha, para esse lugar da origem, para essa semente, né? Para esse caos primordial que vai fazer tudo surgir a partir da palavra. E o que tem dentro do ovo cósmico? A máquina de escrever, né? E dentro desse ovo, né? Então ainda no meio do livro, quando tudo se desfaz, tudo acaba,
para renascer, né? Então, olha só que jornada, uma jornada que está ensinando através de uma história para um menino a processar a perda, porque ele precisa perder tudo, né? Fantasia precisa se desfazer, mas não para não existir mais, mas para se refazer nova com uma nova força de vida que é o novo que traz, né? Então o Bastian é esse novo trazendo, é essa pessoas, crianças, adolescentes, pessoas novas imaginando coisas novas, produzindo novamente esse mundo que renasce. Claramente é a vida, morte e vida da Clarissa, é disso que a gente está falando, é esse processo da Menescata, né? Você falou e me vieram várias imagens, né? A imagem da semente. A semente precisa morrer por inteira para a árvore nascer, né? Para a planta vir à vida, né? E da borboleta. A borboleta, a lagarta, quando ela entra no casulo, né? Ela ali dentro ela morre mesmo, né? Ela se desfaz, o corpo dela se desfaz inteiro para produzir a outra. Ela ainda é a mesma, tem a mesma essência, mas é outra, né? E é a mesma imagem crística, né? Que fala da ressurreição. E é o momento que nós estamos gravando agora, a gente está em quaresma, né? E aí vai entrar a Ana da Páscoa. E nós também somos junguianos e não podemos ignorar a sincronicidade, que é a coincidência que faz sentido, né? E como terapeutas a gente não ignora, nem podemos ignorar, né? E também, num curso que eu dou em arte terapia, eu trago bastante a filosofia oriental e o quanto Jung pesquisou o taoísmo e as filosofias tradicionais chinesas e o quanto tem do pensamento de Jung, depois cientificamente pensado, mas o quanto tem influência o pensamento tradicional chinês do taoísmo, né? E tem tudo a ver com essa questão da finitude, né? A única verdade do taoísmo é que tudo finda, todo o resto é inconstante. O único ponto constante é a inconstância. Né? Então, é muito paradoxal e muito verdadeiro. Nada que é permanece. Tudo, a não ser a alma. Né? E também está concebido isso no taoísmo. O que seria essa tal alma? Seria algo que está fora do que emana na existência. Então, tudo que existe é dual, é o yin e o yang. O tal é o que está fora, é o que está uno, que está em tudo e nada. E isso tem tudo a ver com o nosso livro da História Sem Fim, porque tem essa lemniscata, tem essas cobras, tem essa narrativa que volta para o início, tem essas semelhanças que a gente vai vendo do Atreio, perde a memória, depois é o Bastian, mas o Bastian é o Atreio. Então, quem é de fato? Ele é a união desses dois, ele é o que está acima de tudo. E a jornada foi dele de descoberta desse Atreio interno e o Atreio desse Bastian interno para eles se tornarem quem eles de fato são. Então, também a jornada de individuação e de encontro com o self, né? Que é uma jornada de vida. Quando ele encontra a Imperatriz no filme, eles têm um diálogo que no livro é muito mais profundo, né? Mas o ponto crucial do diálogo é ele dizendo, ela contando que ela já sabia, assim, super plena, que ela já sabia a resposta que ele estava trazendo ali para ela, né? De que ela precisava ser nomeada. E aí ele falou, mas se você já sabia, por que eu precisei passar por tudo isso, né? Por que eu precisei perder o meu cavalo, perder-me por completo, né, para chegar aqui? E ela fala, você tinha que passar por tudo isso, né? Porque a gente precisa da criança humana. Você precisava encontrar essa criança humana em você para conseguir, para a gente chegar, porque não é só sobre o Atreio, né? É sobre esse ser completo que une os dois, né? Que une Bastian e Atreio. Que está no símbolo do Aurin, né? E também pensando em um ponto de vista psicológico, né? É sobre eu me despir das minhas máscaras, é sobre eu perder
partes de mim que são confortáveis. Então, Uhum. o cavalo representa a tradição do Atreio, representa a tribo do Atreio. Era a única coisa que restou, porque para ele sair na jornada, e que ele entendeu que o Aurin era a própria imperatriz menina. Então, quem recebe o Aurin está imbuído do poder da imperatriz. E ele é obrigado a deixar todas as suas armas, ele não pode levar. E ele não pode nem usar o poder que o Aurin tem, que é o poder de criar. Ele não pode, o Atreio, na primeira parte da jornada. Quem usa esse poder é o Bastian, depois que ele finalmente aceita quem ele é. Uhum. E aí ele é o único que pode entrar e criar com o poder do Aurin que vira dele. E o Atreio não pode usar, ele só pode ser guiado, e tem que ser uma viagem intuitiva. Ele não sabe para onde ir, ele tem que se deixar, ele é obrigado a ouvir a intuição. Uhum. Aí daqui a pouco a Ana pode falar sobre a Vassalisa. E para mim, ao perder o cavalo, eu me perguntava, porque quando criança eu também chorei muito, eu detestava os pântanos da tristeza, eu odiava a Morla, né, aquela tartaruga, e ao mesmo tempo eu respeitava muito ela sem entender porquê. Isso também faz muito sentido. E no Pântano da Tristeza, quando ele perde o cavalo, quando criança eu não entendia por que eu precisava ter uma cena onde ele perde um cavalo. Eu não entendia quando criança, eu me revoltava com aquela cena. E quando adulto eu entendo perfeitamente, mesmo que agora com um pensamento vindo de um olhar psicológico eu esteja trazendo uma questão, mas precisa perder. Eu preciso perder o carro que o ego está usando para se transportar. Não serve mais, não cabe mais, não dá mais para me transportar. Eu não consigo mais ser levado por esse cavalo nessa aventura que é a minha vida. O que ele representa para mim, ele vai ter que ser deixado para trás. É mais um corte para o Atreio. Né? O primeiro foi que ele foi tirado da tribo sem se tornar o guerreiro. Né? No livro, isso fica bem claro, que ele não consegue matar o búfalo. Só que nessa hora do pântano, ele recebe um presente do búfalo que ele não matou, por ele não ter passado por aquele rito, que era a tradição da tribo. Ele começa um rito novo, talvez das crianças que não precisarão matar os búfalos para se tornarem mais sábios. Porque o búfalo, no terceira noite de sonho do Atreio, diz para ele: eu vou te dar um presente por você ter poupado a minha vida naquele momento que você tinha que ter tirado a minha vida. Eu vou te dizer para onde você tem que ir. É o búfalo que guia o Atreio, e coisas horríveis também acontecem. Ele perde o cavalo, mas ele precisava perder o cavalo, e ele precisava ter deixado o búfalo viver para chegar na Morla. A gente estava falando, a gente postou até um stories ontem, né? Um vídeo falando sobre como que na cultura indígena ancestral, o tempo não é linear, né? O tempo é circular, e como que o velho ele tem um lugar diferente da nossa sociedade ocidental, porque ele é o que une os tempos, né? Nesse circular. Ele conta as histórias, e contando as histórias, ele possibilita, né, que o novo, que essas histórias sejam renovadas, né? E isso a gente traz também a Hannah Arendt, né, que fala do guardião, né, que é a importância que todo educador tem, a responsabilidade de guardar as tradições, mas também guardar e preservar a infância, para que esse novo não perca a sua potência de transformação, mas que ele também não chegue simplesmente acabando com todas as tradições, né? Que ele também absorva, respeite e internalize as tradições antes de fazer esse processo. Então ela fala muito disso. Eu também uso bastante isso no meu artigo, quando eu falo dos contos de fada e o sagrado. E você vinha fazendo essa construção, né, da relação dele com a tradição. O Bastian é um menino que não tem ninguém, né?
apesar de ele ter perdido pela morte somente a mãe, ele perdeu o pai também com a morte da mãe, né? E ele tá sozinho, os professores não o veem, né? Inclusive também fazem chacota dele, assim como os colegas, então ele tá sozinho. E o Atreio é o extremo oposto, ele é filho de todos, né? Ele também não tem os pais, ele também perde, e ele perde os pais na mesmo tipo de caçada que é a que ele tem que fazer para se tornar um guerreiro dentro da sua tribo e que ele é impedido de fazer por causa desse chamado. E no filme isso é super raso, ele chega lá e fala, eu vim e aceitei. Mas no livro é muito bonito, isso é entregue para ele pelo centauro, né? É o centauro que é convocado pela imperatriz, é o centauro que carrega, né, o Aurin, e que chega até a tribo, se assusta quando vê que ele é um menino, porque ele esperava encontrar um guerreiro forte, né, capaz, já com muita sabedoria, e ele entrega, e ele fala, olha, a sua jornada vai ser difícil, vai ser pesada, mas se você tá disposto, eu acredito na imperatriz e eu tô aqui te entregando. Então, todo esse chamado do herói, da jornada do herói é muito lindo nesse arco do livro. E aí, quando ele entrega, quando o Atreio aceita, né, ele deixa as armas, como você falou, e lá na frente, a única coisa que ele carrega, né, da sua tribo, além dos seus valores internos, né, que estão ali sempre com ele, é o cavalo. O cavalo ainda é o que une ele a essa ancestralidade. E ele precisa romper com tudo isso para conseguir dar o próximo passo, né? E ele fica simbolizado pelo pântano, né? É muito intenso que ele passa pelo deserto, ele passa pelas montanhas, ele passa e o cavalo continua ali, mas de repente chega um ambiente que o cavalo não passa mais, né? E no filme também é dolorido, é uma dor, a perda do cavalo ali, afundando, para uma criança especialmente é super profundo, mas no livro, primeiro que o Artax ele fala, né, no livro, então ele troca, né, com o Atreio, então ele tem essa resposta dessa guiança, dessa bênção que o acompanha como a Vasalisa. Então, o Atreio, ele recebe da ancestralidade dele o cavalo como um guia, assim como a Vasalisa recebe, né, da mãe a boneca como guia. E aí depois ele vai receber o Aurin como guia. E então esses símbolos ancestrais que vão estar ajudando ele a fazer essa jornada. Vai.